Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos aqui propriamente dentro do Santuário da Nogueira. Então aqui à minha direita, mas também do lado esquerdo, tem a representação daqueles que são os principais milagres de Santo Antônio. Nesse lugar tinha a árvore aonde Santo Antônio ficava durante o dia e as pessoas vinham para escutá-lo, e aqui Santo Antônio fez as últimas pregações e os últimos milagres. E esses mesmos milagres, eles estão retratados lá na Arca do Santo, na Basílica, aonde está o túmulo de Santo Antônio. São aqueles milagres mais conhecidos. Aqui nesse lugar então estava a árvore de nogueira, e que logo depois da morte do santo as pessoas começaram a levar pedaços dessa árvore como relíquias para casa. Só nos sobrou um pedacinho que foi feita a cruz, que está perto do altar. Aqui está o Mosteiro das Clarissas. As Clarissas que são ligadas a nós conventuais urbanistas, e que é um mosteiro onde tinha uma amiga de Santo Antônio, que é uma beata em processo de canonização, a beata Helena, que está sepultada lá no santuário de Arcella, o local da morte de Santo Antônio. Na liturgia de hoje nós temos o profeta Naum, que é um profeta que vai escrever no século 7 a.C. e é um oráculo contra a cidade pagã de Nínive. É o único dia na liturgia que aparece esse profeta. Um texto escolhido intencionalmente para retratar um pouco daquilo que é a profecia deste profeta. Um livro breve, é um dos pequenos profetas da Bíblia. Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará teu solo. Ele foi aniquilado. Então é o anúncio de que para o povo de Israel o temível inimigo que é a cidade de Nínive não vai mais causar dano, que terminou o sofrimento, que Nínive vai ser arrasada. Ai de ti, cidade sanguinária, é Nínive, cheia de impostura, cheia de expoliação e de incessante rapinagem. Estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ringir de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes. Farei cair sobre ti tuas abominações, e te lançarei em rosto merecidos insultos. De ti farei um exemplo. Então que o modo cruel como essa cidade tratou o povo de Israel vai servir de exemplo para que as outras cidades, os outros povos não tratem assim o povo de Deus. Assim todos os que te virem fugirão para longe, dizendo: Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Então a essa cidade foi enviado primeiro um profeta. Recordem-se que Jonas é enviado para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus, a boa nova nesse sentido, o evangelho sempre para a cidade de Nínive. Mas ali se tem uma conversão, mas antes disso ela é uma cidade sanguinária que persegue o povo de Israel, e depois disso ela vai retomar também os seus maus costumes. Então o profeta Naum, ele anuncia para essa cidade que ela vai ser arrasada por causa do mau procedimento que teve para com o povo de Israel. Do livro do Deuteronômio, capítulo 32, é o salmo responsorial de hoje. Então, por vezes nós observamos que o salmo não é tirado necessariamente do livro dos Salmos, recebe o nome de salmo responsorial porque quase sempre é retirado dali. Mas tem vezes que não é, mas que mantém a dimensão orante. O salmo responsorial nos convida a estarmos diante do Senhor, respondendo de modo orante a palavra que nos foi anunciada na primeira leitura. Já vem o dia em que serão arruinados, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem.
O Senhor vai salvar o seu povo, os seus servos do povo de Israel, e por isso ele agora vai fazer justiça em relação às nações que perseguiam o seu povo. Saibam todos que eu sou, somente eu, e não existe outro Deus além de mim. Na verdade, no confronto entre as cidades da antiguidade, entre os povos, era sempre o pensar um confronto entre deuses. Então a vitória do povo de Israel era a vitória de Deus sobre os ídolos. Se eu afiar a minha espada reluzente e com as minhas próprias mãos fizer justiça, dos adversários todos hei de me vingar, e vou retribuir aos que odeiam. Na aclamação ao Evangelho de hoje, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus está próximo. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 3 condições. A terceira já é a realização do seguimento. Mas Jesus vai dizer assim: renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo não é odiar-se. Nós devemos contemplar-nos como obra de Deus, mas devemos ter o cuidado, porque facilmente nós caímos na tentação do orgulho, de buscar o nosso próprio capricho. Nós somos, na nossa vida, concorrentes com um Deus verdadeiro. Se nós não nos cuidarmos, se não tivermos a capacidade de uma renúncia aos nossos caprichos, nós facilmente ocupamos o lugar de Deus na nossa vida e queremos ocupar também na vida dos nossos irmãos. Tome a sua cruz. A cruz não é somente imagem do sofrimento. Primeiramente, a imagem de amor, de um Deus que nos amou tanto a ponto de dar a vida por nós com a morte na cruz. Mas quem ama de verdade acaba sofrendo pela pessoa amada. Então, em um segundo momento, a cruz também é uma experiência de dor, de doação. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Vejam, meus caros, que no afã da fama, do poder, do dinheiro, nós podemos ser terríveis. Nós podemos destruir povos. Veja quem tem o poder nas mãos de mover guerra, de apontar as armas. Então, muitas vezes, por orgulho, não tem limite. Não tem mais o freio. Então, o que adianta tudo isso se uma pessoa ganha esse mundo e perde a vida? Perdendo a vida, vai perder com ela também tudo aquilo que ganhou nesse mundo. O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então, anunciar um Deus misericordioso, isso é verdade, sobretudo Ele é misericórdia, Ele é aquele que doa-se na sua graça para nós, é anunciar que este Deus também é justo, porque Deus não vai nos obrigar a nos salvarmos se nós não quisermos essa salvação. Rejeitar a salvação que vem de Deus é justamente o pecado que não tem perdão, o pecado contra o Espírito Santo. Então, Deus vai retribuir àqueles que querem, de fato, estar com Ele. A salvação é uma graça, mas deve ser acolhida na vida de cada um de nós. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Então Jesus anuncia um reino que está por vir, o reino que ainda não é concretizado, mas ao mesmo tempo Ele chama-nos para que nós acolhamos esse reino que é dom, que é graça, para que tenhamos uma vida santa, uma conduta de acordo com aquilo que nós cremos. Enquanto nós caminhamos nessa terra, nós somos chamados para adequar a nossa vida àquilo que nós cremos. Não podemos ter uma vida que seja em dissonância com aquilo que nós professamos. Então, nós estamos percorrendo, para que vocês vejam melhor, o Santuário da Nogueira. E ali atrás tem justamente um quadro que nesse santuário representa aquilo que aqui aconteceu. Santo Antônio, que está no alto de uma nogueira com os fiéis ao redor. Que Santo Antônio interceda por nós, para que nós possamos peregrinar nessa terra como ele, servindo sempre mais ao Senhor, tendo uma vida santa. Na oração depois da comunhão, hoje assim rezamos: acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu,
e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.